Que eu não tenho tempo, que minha mente está muito ocupada agora, estou numa correria constante. Que mais de frases que a gente pode botar? O celular domina o meu dia. Eu tô com cansaço mental, uma coisa que me pesa. Ou então, eu não consigo tirar tempo para poder fazer tal coisa, ou aquilo, ou isso. Rapaz, já percebeu como que o tempo se tornou uma coisa escassa hoje em dia? Antigamente eu lembro, antigamente que eu digo, quando eu era criança, adolescente, quando a gente começa a falar antigamente, significa que a gente tá ficando velho mesmo. Mas quando eu era criança, adolescente, eu ouvia muito a frase tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro para quem realmente é um homem de negócios e que precisa do tempo para poder fazer o dinheiro render ou alguma coisa assim. E Eclesiastes 3:1 diz que existe um tempo para tudo. Para todas as coisas existe um tempo. E se tudo tem um tempo, por que para Deus não tem tempo? Uma reflexão. Eu, você, o missionário que está num país longe da casa dele, pregadores que viajam o tempo todo, grandes empresários, homens mais ricos que os homens mais ricos do mundo, posso colocar dessa forma, seu vizinho, seus pais, seus filhos, se você for pai, todo mundo tem o mesmo tempo. Mas o que acontece que a gente não consegue suprir todo o tempo para todas as coisas? Seria má organização? Seria talvez não querer encaixar alguma coisa no tempo? Eu me lembro de várias vezes que eu fui na casa de pessoas e a gente combinou, não, a gente marca de se encontrar. E passaram 2 anos e a gente não marcou ainda. Sou eu que estou sem tempo? É a pessoa que está sem tempo? Ou será que não é prioridade na nossa vida a gente se encontrar com tal pessoa, a gente organizar um tempo para fazer alguma coisa? Consegue me entender? E aí, se tudo tem tempo, por que para Deus não tem tempo? É um questionamento válido, não acha? E quando eu falo de tempo, quando foi a última vez que você parou e ficou em silêncio, sabe? Será que você tem medo do tédio? Será que nós temos medo do tédio? Será que nós somos incapazes de ficar em silêncio? É uma reflexão. Digo, mais uma reflexão. O silêncio ele precisa ser algo que se encaixa na nossa vida. O silêncio ele não pode ser só uma palavra no nosso vocabulário, no nosso dicionário. O silêncio de fato ele precisa existir. E quando eu falo isso sossega. Sossega. Larga o celular um pouco. Sai do YouTube, sai do Netflix. Sossega. Senta no sofá, senta na sua cama, deita olhando pro teto. 20, 30 minutinhos do seu dia. Mas o foco aqui por que tanta ansiedade? Por que tanta correria para fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Por quê? Será que o tempo ele está tão escasso ao ponto de a gente não conseguir ir para o nosso quarto, orar, ler a Bíblia? O quarto foi abandonado. O quarto foi abandonado. O tempo ele se tornou uma coisa tão escassa na nossa vida, ou, como eu disse agora há pouco, a gente deixou de dar prioridades para coisas que deveriam ser prioritárias. Entende onde eu quero chegar? E
quando eu falo de quarto, Mateus 6,6 diz para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com seu pai no secreto. A nossa vida espiritual pública, o que a gente vive na igreja, o que a gente vive com os nossos irmãos, tem que ser resultado de algo que a gente vive no secreto. E quando a gente vive algo no secreto, automaticamente Deus vai fluir. Deus vai fluir através da nossa vida no público. A falta de secreto, ela faz com que o que você faz no público, e eu não tô falando que Deus vai parar de te usar na igreja, no ambiente público. O que eu estou dizendo é que você vai começar a ter, como eu digo, e eu aprendi isso com um pastor meu, você vai começar a fazer ligação direta. É como se você conectasse um cabo no seu peito. Para quem já assistiu Matrix, é como se você conectasse um cabo em você, nas suas costas, assim, no pescoço, num conector ali, e um cabo direto no céu, e você entra no ambiente de glória, naquele ambiente sobrenatural. Você fez ligação direta. E por que ligação direta? Porque você não tem a intimidade e a amizade com Deus do seu secreto. E aí é onde a gente vai para aquela passagem que Deus diz: apartai-vos de mim porque não os conheço. Ah, mas eu fiz isso e aquilo. Deus vai falar: quem é você? A gente tem tido muito culto, muito barulho, pouca intimidade e pouco silêncio. Porque o secreto foi deixando de existir, foi ficando de lado. E agora eu te pergunto: as pessoas não sabem como é a sua vida, como é a minha vida, mas elas sabem o que você apresenta para elas. Mas Deus, Ele sabe o que você está apresentando e também sabe do seu secreto. Deus sabe o que acontece no seu quarto. Ele vê o que acontece no seu quarto. Ele vê o que você faz em secreto. Ele está o tempo todo olhando para a nossa vida. E eu não falo que Deus está olhando com um olhar de julgamento, não. O que eu estou querendo dizer é que Deus está sempre nos observando. Deus encontra espaço na sua agenda lotada? O Espírito Santo pode marcar um compromisso, fazer um check ali com você na sua agenda? Sabe, tudo isso que eu estou te falando é algo que corta primeiro no meu coração. Por mais que eu esteja falando você, não quer dizer que é para você. É para mim também. É para todos nós. Quantas vezes eu fui para minha cama, me deitei, fiz uma oração de agradecimento. É isso, Deus. Obrigado. Boa noite aí. Entende? Quantas vezes? Ou quantas vezes eu peguei meu celular e deixei Deus de lado? Sabe? A gente tem que ponderar essas coisas na nossa vida. A gente precisa realmente ver o que está acontecendo. Uma outra pergunta para você é: o altar virou rotina? Será que nós nos tornamos ativistas religiosos ao ponto de somente ir para a igreja, bater ponto, cantar, louvar, limpar, dançar, sentar na cadeira lá, levantar as mãos em adoração, na saída talvez cumprimentar um ou dois irmãos e depois ir para casa? A busca precisa ser intencional. Jeremias 29:13 diz que buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Então a gente entende que achar depende de buscar. A gente só acha alguma coisa, a gente só... A mulher da dracma perdida, da parábola que Jesus contou, ela só encontra a dracma porque ela decidiu buscar pela dracma. Deus não se afastou, apenas nós que nos distraímos o tempo todo. Tiago 4:8 fala: chegai-vos a Deus. Ele não se afasta de nós, ele está sempre aqui, ó, do lado, esperando a gente, somente para falar com ele. E aí, falando de tudo isso, é necessário a gente tomar uma decisão consciente. É sempre necessário ter uma decisão consciente.
sei lá, fazer um detox, como o pessoal tem feito aí, de rede social, ficar 1 semana, 2 semanas sem rede social. Se você trabalha com isso, eu entendo que é difícil ficar sem, mas se você não trabalha com isso, por que não? Ou então, se você trabalha com isso, mas não vai te afetar de uma maneira tão brusca, por que não ficar sem rede social durante o tempo? Sabe, esse detox é interessante. O detox, o silêncio, de você silenciar realmente a vida das pessoas que estão ali adentrando os seus olhos, porque quando a gente consome algo no celular, nas redes sociais, a gente está ingerindo conteúdo, a gente está consumindo coisas que por vezes a gente se compara, por vezes a gente decide querer algo como aquilo, gera inveja, gera o ciúme, gera sentimentos que não são de Deus. Essa comparação por algo que você não tem e que a pessoa tem, por que meu irmão tem, eu não tenho, por que o ímpio tem, como diz a Bíblia, e eu não tenho, que sou cristão. Precisamos parar com essas comparações, precisamos também começar a separar um tempo. Quem sabe, com esse detox você não tira o tempo do celular e coloca algo para Deus, uma busca, uma oração, um momento a sós com Ele. Muitas vezes eu negligencio fazer algo assim, e quando eu faço, é um prazer inexplicável. É um sentimento que não dá para explicar. Quando eu pego meu violão, eu toco, eu adoro no meu secreto, em silêncio, somente eu e Deus, sem mais nada para distrair. Isso nos leva a um patamar a mais com Deus, um ponto de intimidade com Deus, onde você vai começar a ouvi-lo sussurrar, e não mais vai ser preciso uma ventania, um furacão. Assim como Elias na caverna. Elias buscou a resposta de Deus de uma maneira... ele esperava que Deus falasse com ele, assim... Esperava que Deus falasse. Vou parar por aqui. E veio o trovão, veio o terremoto, veio ventania, veio mais não sei o que lá. Lê lá. Tem os detalhes. Mas ele soube que era Deus quando veio uma brisa suave. No sussurro. Quem tem intimidade com Deus sabe quando Deus está falando na brisa suave. Olha essa brisa. Florzinha balançando aqui do lado. Na brisa suave. Deus fala com a gente na brisa suave. Então, o detox, essa decisão consciente, ela tem que ser para poder a gente sair do automático. Ela tem que ser para a gente sair do nosso cotidiano. Talvez não seja essa palavra, mas eu acredito que você entendeu. Daquela mesmice que a gente faz todos os dias, o marasmo de faço isso, levanto, bato ponto para trabalhar, trabalho, volto para casa, como, assisto televisão, mexo no celular, assisto no Netflix, vou me deitar, faço uma oração de agradecimento, durmo, no outro dia tudo a mesma coisa. Quem sabe se você começar a tirar essas coisas que te distraem, essas mídias de entretenimento, você não vai para um patamar a mais com Deus. Para um ponto onde você vai ter mais constância, onde você também vai ter mais intensidade. É necessário que a gente tenha responsabilidade com o tempo. Leia Efésios 5, 15 e 16, que vai falar um pouco sobre isso, sobre de remir o tempo. A vida passa, os dias voam e as prioridades revelam. Salmo 90, 12 fala que ensina-nos a contar os nossos dias. É preciso que a gente conte os nossos dias, mas na presença de Deus. Voltados para Cristo. E por fim, Colossenses 4:2. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Vamos deixar a correria, abrir mais espaço para o silêncio, ter mais confronto com Deus no nosso quarto. É necessário decisão para que a gente busque a eternidade. É necessário perseverança para chegar na eternidade. Busque o Senhor em silêncio. Faça um detox. Faça
um momento de dedicação a Ele. Ore, converse com Ele. Ele está te ouvindo. Coloque uma cadeirinha do seu lado. Sente numa outra cadeira. Fique de frente para uma cadeira que, por mais que visualmente esteja vazia, eu tenho certeza que Deus estará ali te ouvindo. O Espírito Santo vai se fazer presente. Jesus vai se fazer presente ali, mesmo em espírito, para te ouvir. Ouvir o que seu coração tem a falar, ouvir o que você precisa expressar. Não tem pai melhor que Ele.